Êxodo capítulo 20, verso 5, diz assim a parte B do versículo, Êxodo capítulo 20, o verso 5, porque eu sou o Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, Deus que se move cuidadosamente, Deus que se move com zelo, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Que visito a iniquidade, ou seja, o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém eu faço misericórdia, porém eu me movo em misericórdia, porém eu me movo em amor até 1000 gerações daqueles que me amam. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Pai, nós te adoramos nessa noite. Desejamos caminhar, Senhor, pelos teus rios. Desejamos caminhar, Senhor, pela tua revelação. Que o teu Espírito venha de uma forma intensamente, tome aquilo que somos e aquilo que temos, nos envolva na tua glória, Senhor. Nós entregamos nossa vida diante do Senhor. Te pedimos, Pai, que o teu Espírito nessa noite, Deus, que o teu Espírito nessa noite, Deus, nos conduza, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus é um Deus geracional. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê a sua geração. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê a sua família. Deus é um Deus que sempre, diga comigo, sempre viu o coletivo. Nem para criar o mundo Ele criou sozinho. A Bíblia não fala que Ele criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Ele trouxe, Deus Pai, Ele trouxe o Filho, Ele trouxe o Espírito Santo, e Ele falou, façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme nossa semelhança, façamos nós. Então não foi Deus que fez, foi o conjunto, foi a família celestial, porque Deus é um Deus coletivo. Então quando Ele olha para mim, Ele não vê o Douglas, Ele vê a minha geração, Ele vê a minha descendência. Quando Ele olha para você, Ele não vê o Marcos, Ele não vê o Luiz, Ele vê a sua descendência, a sua geração. E por que isso é importante, pastor? Porque eu entendo que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu levanto, tudo aquilo que eu edifico em bênção, favorece em bênção a minha geração, não a minha vida, mas a minha geração. Mas tudo aquilo que eu levanto, que eu edifico em maldição, prejudica não somente a minha vida, mas toda a minha geração, todos os meus filhos. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus geracional. Acabamos de ler, Êxodo 20, verso 5, que diz, eu sou Deus, e sou Deus zeloso, e eu visito o pecado do pai no filho, até a terceira e quarta geração. Ah, pastor, mas eu não concordo. Quem somos nós, irmãos, para concordar ou deixar de concordar com alguma coisa? Assim se fez e assim será. Amém? Se você perguntar assim, pastor, o que você acha? Existem alguns versículos, algumas colocações na Bíblia que diz, o que você acha? Eu falei, irmão, não concordo não. Tem coisa na Bíblia, irmãos, que me mostram que eu falo assim, se fosse eu tinha escrito diferente. Mas como não foi me dada essa autoridade, irmãos, como diante da palavra, eu sou um pó, eu sou um cisco, e está escrito pelo Senhor, Criador do Universo, então só nos resta, irmão, obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estabelece quem pode estabelecer. Cria quem pode criar. E quem tem juízo, irmão, um pingo de juízo, obedece o que Deus criou, o que Deus estabeleceu. Então não está em nós ou fora de nós, eu concordo, eu não concordo, irmão, nós não estamos aqui para concordar nem discordar de nada. Nós estamos aqui para obedecer a palavra. Amém? E Ele diz, eu sou Deus zeloso, e eu visito iniquidade, pecado de pai em filho,
até terceira e quarta geração. Mas olha como é que Deus é bom, e faço misericórdia, e abençoo até 1000 gerações. Olha a diferença, de 3 gerações e 4 para 1000, geração daqueles que me amam. Então, irmãos, nesse tempo, nesses dias, nós precisamos cuidar com aquilo que escolhemos, com aquilo que decidimos. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo, definir com muito cuidado, porque é uma linha muito fina, sempre falo isso, linha fina, está dentro ou fora do propósito. Por isso que a cada proposta você tem que, irmãos, não só pensar, mas você tem que orar, consultar a Deus e esperar Deus falar. Que a cada proposta, a cada decisão, a cada coisa que vem nas suas mãos, a cada desafio, a cada projeto, a cada sonho, a cada decisão, irmão, você precisa não somente pensar, mas você precisa principalmente orar e esperar Deus falar. E se eu não tenho tempo, pastor, para esperar Deus falar, então diga não. Tudo aquilo, irmãos, que vem para você, mas tem que decidir agora e não te dá tempo para orar e consultar Deus, não pode ser de Deus. Porque Deus nos ensina, nos orienta a consultá-lo a todas as coisas, em todas as coisas. Então, se algo vem para mim e não dá tempo para obedecer a palavra, que é consultá-lo, então não pode ser do Senhor, é laço. Amém, irmão? É laço. Então chuta que é laço, cai fora disso. Em nome de Jesus. Que possamos andar, irmãos, cautelosos, prudentes, entendendo os processos, entendendo os tempos. Irmãos, não queira definir num momento o que Deus te chamou para viver em um processo. Não queira definir, bater o martelo, fechar num momento aquilo que Deus te chamou para viver em um processo. Porque Deus é um Deus processual. Deus é um Deus de processos e propósitos. Deus é um Deus de processos e propósitos. Tudo na caminhada com o Senhor é gradativo. Basta cada dia seu próprio mal. Então, irmão, não se atribula antes do tempo, não. Vamos indo, irmãos, dia a dia, esperando, confiando, entendendo aquilo que Deus está fazendo. Porque a qualquer momento a poderosa mão do Senhor se levantará. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer a alegria vem. E aqueles que permaneceram, irmãos, no tempo de choro, aqueles que permaneceram no Senhor, irmãos, eles vão celebrar o tempo da alegria. A Bíblia fala que aqueles que vêm, semeando a sua semente em lágrimas, porque a semeadura é feita com lágrimas, sabia? A semeadura é feita com lágrimas. Por quê? Porque você gasta, porque demanda tempo, porque demanda força, porque demanda serviço, porque demanda gasto, porque demanda, irmãos, sacrifício. A semeadura é feita com lágrimas. Só que a Bíblia fala que aquele que semeia com lágrimas, ele retornará, ele voltará, colhendo os seus feixes e cantando. Irmãos, quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Agora eu vou te falar, quem semeia com alegria, está semeando com muita alegria, irmão, vigia, te cuida. Está fácil a semeadura? Eita, que coisa boa, que coisa bênção, tudo fácil. Aqueles que semeiam com alegria, irmão, te cuida. Porque, irmãos, larga é a porta que conduz à perdição. Então nós precisamos entender os processos do Senhor, querido. Porque é melhor, querido, ter uma porta só fechada do que ter muitas portas abertas. Como assim, pastor? Se eu estou andando no caminho, venho andando, e encontro com uma porta só e ela está fechada, eu sei que é essa porta que eu tenho que entrar, não tem outra. É nessa que eu tenho que entrar, mas ela está fechada. Só que a Bíblia diz: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque tem gente, querido, que busca Deus e não o encontra. Porque buscar-me-eis e me achareis, vírgula, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Talvez, irmãos, aquela oraçãozinha para o gasto, que a gente dá para começar o dia de 10 minutos, não é suficiente. Talvez aquela oraçãozinha enquanto toma banho, enquanto vai para o carro, né? Pega o carro e vai para o serviço. Não deu tempo, eu dou uma clamada. E Deus está ouvindo, mas às vezes não é o suficiente para abrir a porta fechada. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não há quem busque ao Senhor de todo o vosso coração que não o encontre. Não há quem dedique lágrimas e tempo e clamor em buscar a Deus que não encontre resposta da sua súplica. Por quê? Porque Ele é Deus misericordioso, Ele é galardoador. Deus está predisposto em te dar, Ele está predisposto em te abençoar. Só precisa que você se aproxime dEle. De que forma? De todo o vosso coração. Aquela oraçãozinha, irmãos, aqueles 5 minutos que lê a Bíblia para falar que não leu nada durante a semana, aquele que era para o gasto, não funciona mais, irmãos. Então nós precisamos entender. Então a porta está fechada. Eu não vou arrombar a porta, eu não vou chutar a porta, eu vou bater até que ela se abra. Eu vou orar até que eu encontre o Senhor e Ele abra essa porta. Mas eu sei que o caminho é aqui, uma porta fechada. Mas Ele vai abrir a porta que Ele abre, ninguém mais fecha. Então você pode entrar com toda a sua família e a sua casa. Porém, irmãos, eu me deparo diante de muitas portas abertas. Essa é a semeadura com alegria. É o lugar que você entra e está cheio de porta aberta, Mateus. Eu falo, olha aí, eu posso escolher, posso entrar por todas elas. Olha, eu vinha num caminho. Quando chegou aqui nessa altura do caminho, eu encontrei 10 portas abertas. Olha que bênção, posso entrar por qualquer uma. Você tem 10 chances de errar. Ou 9 chances de errar, né? Porque uma é a porta certa. E aí, irmão? Então é melhor ter uma porta fechada e esperar ela abrir, do que se deparar com 9 portas, ou com 10 portas abertas, e ter 9 chances de entrar pelo caminho errado. Então por isso ore dizendo, Deus, eu não quero escolher nada. Eu não quero muitas escolhas. Nós um dia pedimos isso ao Senhor. Nos deixa escolher, nos dá liberdade. Não dá, irmãos, eu não quero ser livre, eu quero ser, cativo no Senhor. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre do diabo. Eu quero ser livre de vícios. Eu quero ser livre do mal. Mas do Senhor, irmão, eu quero ser servo. Do Senhor, irmão, eu quero ser filho. Do Senhor eu quero ser aquele, que não escolhe nada. Que eu falo, Deus pode definir tudo e mandar para dentro, que eu só vou obedecendo. Porque o Senhor consegue escolher muito melhor do que eu. Aleluia. Então esse é o tempo de nós definirmos, irmãos, com sabedoria. Por quê? Porque Ele visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Gênesis capítulo 12 diz assim, Gênesis 12, 10. Abra aí, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor, Espírito Santo. Você abrir, nós vamos chamar até você ouvir. Nós vamos buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. E eu te quero, e eu te busco, Deus, e eu te quero, e vou subindo. Aleluia, Jesus. Gênesis 12, 10 diz assim: houve fome naquela terra,
E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sara, sua mulher: bem sei que você é bonita. E aí continua a história. Bem sei que você é bonita. E para que eles não a tomem de mim, vamos mentir, ou contar uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Amém? Não existe, irmão, meia-verdade. Ou a verdade ela é completa, ou não é. Então, se você disser meia-verdade, você está mentindo. Abraão falou para sua mulher: olha, você disse que é minha irmã, e chegando ali no Egito, Faraó não vai tomá-la de mim. Aqueles homens não vão tirá-la, né, de mim. Então, se eu disser que você é minha irmã, isso vai ser mais fácil para que eles não me matem. Amém? Querido, presta atenção. O marido estava com medo. Ele falou: se eu chegar lá com você, com essa beleza que você é, eles vão me matar para ficar com você. Então eu digo que você é minha irmã. Eles me mantêm vivo e fica com a minha esposa. Você consegue entender isso, irmão? Consegue entender ou não? Mas quem que é esse, pastor? É o Abraão, o pai da fé. Mas fica tranquilo, irmão, vai dar tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor enviou Abraão para Canaã, não foi para o Egito. Deus enviou Abraão para onde? Canaã, não foi para o Egito. Quando chegou em Canaã, tinha fome na terra. Diga comigo: escassez, crise, dificuldade. Ok. Aí ele falou: eu vou descer ao Egito. O Senhor falou para ele: não desça ao Egito. A terra é Canaã, fica em Canaã. Mas ele desceu ao Egito. Então, o primeiro erro dele, do patriarca, do pai Abraão, foi sendo Deus enviado, tendo Deus enviado ele para Canaã, ele desceu ao Egito. Quando desce para o Egito, ele já chega no Egito mentindo. Aí ele chega dizendo que a esposa é a irmã, para que possa ter sua vida poupada. Está entendendo isso? Irmãos, ele é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. E ele está tomando algumas decisões fora da direção, fora daquilo que Deus determinou. Ele está quebrando aqui 2 vezes a palavra do Senhor. Primeiro permaneça em Canaã. Ele desceu para o Egito. Quando ele desceu para o Egito, Deus deve ter falado para ele: pelo menos entra no Egito agora, já que você já entrou aí, entra falando a verdade. Porque a Bíblia diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, e o que provém disso? Vem do maligno. Ou seja, não minta, não é isso que esse texto está dizendo? Então, a Bíblia já diz. Então, já que você inventou ir para o Egito, chega aí pelo menos falando a verdade. Mas ele chega no Egito e mente. E diz então que a sua esposa, Sara, é sua irmã, para que a sua vida seja poupada. Ok. O que vai acontecer com esse homem, irmãos? Por causa disso, a ação do Senhor vai vir sobre ele. E ele está definindo agora que toda a sua geração, porque quando ele peca, não é só ele que peca, é toda a sua geração. Nós falamos aqui no início que Deus é um Deus geracional. E que quando eu peco, toda a minha descendência está pecando. E que quando eu acerto, toda a minha descendência está acertando. Então Abraão agora está pecando e toda a sua descendência está pecando. Por quê? Porque Deus é o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ok? Olha o que acontece. Anda um pouquinho para frente. Gênesis 15, vira 2 folhas aí. Diz assim, Gênesis 15, verso 13. Então o Senhor lhe disse para Abraão: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos.
Vou ler de novo, Gênesis 15, 13. Então o Senhor lhe disse: saiba, Abraão, que sua descendência, seus filhos, eles serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, aonde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Que lugar é esse que ele estava falando? Egito. Ou seja, então quem botou Israel no Egito foi Deus? Quem botou Israel no Egito foi Abraão, irmão. Quando a gente fala assim, para que Deus colocou o povo lá para ficar escravo 400 anos? Não foi Deus que colocou o povo para ficar escravo 400 anos, foi o pai que colocou os seus filhos. Às vezes eu olho para o meu filho e digo: por que o meu filho entrou nesse lugar? Por que Deus colocou, permitiu? Porque não foi Deus, foi você que botou ele naquele lugar. Por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Porque o meu pecado não é o meu pecado, é o pecado da minha descendência. Porque o meu acerto não é o meu acerto, é o acerto da minha descendência. Às vezes eu vejo meu filho na droga, às vezes eu vejo meu filho na prostituição, no homossexualismo, no adultério. E eu falo: Deus, por que o Senhor colocou o meu filho? Por que o Senhor permitiu? O Senhor falou: não fui eu, foi você que colocou. O seu pecado, a sua iniquidade recai sobre ele, abriu uma porta onde ele entrou. E quem sabe você se envolve agora para poder tirá-lo daí. Então a gente vê em Gênesis 15, 13, irmãos, Deus falando: porque você, Abraão, quando eu enviei você para Canaã, você desceu ao Egito. Nessa terra que você desceu, Egito, nessa terra os seus filhos ficarão cativos aqui 400 anos. Pela sua desobediência, pela sua decisão, pela sua atitude. Mas, deixa eu te falar, depois de 400 anos eles vão sair. E aí eles vão sair abençoados. Porque eu vou pegar toda a riqueza desse lugar chamado Egito, toda a riqueza do Egito, e vou entregar na mão deles, para que eles saiam dali, carregando toda a riqueza do Egito, e lá na frente eles possam construir um templo para mim. Amém? Mas então quem foi que colocou os hebreus no Egito? Não foi Deus, irmãos, foi Abraão. Aí olha as portas que Abraão abriu sobre a sua casa. Primeiro, ele abriu uma porta de rebeldia. Ele abriu uma porta de desobediência. Porque o Senhor falou: fica na terra, em Canaã, não desça ao Egito. E ele desceu. Chegando no Egito, eu tenho certeza que o Senhor falou, conhecendo a intenção do meu coração e do seu, Deus falou: não minta, fale a verdade. Mas Deus, se eu não mentir, falar que a minha esposa é minha esposa, eles vão me matar. O Senhor deve ter falado para ele: não vai te matar. Quem protege sou eu, quem cuida sou eu. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar, irmãos, o que pode fazer uma mentira? Se Deus não guardar, irmão, se a sua sentinela é uma mentira, para que ela serve? Porque quem guarda é Deus. Se Deus não guarda, em vão vigia quem guarda, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Então o Senhor falou para ele: não minta, e ele mentiu também. E o que acontece? Aí ele sai de lá com duas consequências, Abraão, terríveis, terríveis. Primeira consequência que ele sai: uma geração cativa 400 anos. Qual que é a segunda consequência que ele sai, irmãos? Quando ele sai do Egito, ele leva um presente do Egito, um presente grego. Qual que é o presente que ele leva do Egito? Agar. Agar, irmãos, se você for ler a Bíblia, você vai ver que ela é a serva egípcia. Então a serva egípcia vem de onde? Do Egito. E porque Faraó, os homens do Egito chegaram a tomar a esposa de Abraão, eles ficaram constrangidos depois, porque disseram: o Senhor vai nos destruir agora, porque tomamos a esposa de Abraão.
que havia nos falado que era a sua irmã. Aí eles devolvem agora Sara, esposa de Abraão, e também dão um presente para consertar as coisas. Falaram: Abraão, deixe Sara receber o nosso presente, nós vamos dar uma serva para Sara. A escrava egípcia chamada Agar veio de quando Abraão, desobedecendo a Deus, desce ao Egito, sai do Egito levando um presente, que ia marcar, irmãos, a história da humanidade. Que ia, irmãos, fazer um rombo, um buraco na história da humanidade. Por quê? Porque dessa escrava egípcia, do presente que ele alcançou lá no Egito, veio um filho chamado Ismael, que é o pai de todos os árabes, que é o centro de todo o conflito dos judeus nos dias de hoje. Você está entendendo? O que uma decisãozinha faz de errado. Você está entendendo, irmãos, que com uma decisão: eu vou fazer isso mesmo, eu vou escolher isso aqui mesmo, eu vou com essa pessoa aqui mesmo, eu vou mudar mesmo. Você está entendendo que uma decisão na sua vida, irmãos, pode marcar o seu futuro até o final da sua vida? Por isso, irmãos, pare, pense, ore, espere o que o Senhor está fazendo. Então, o simples fato de sair de Canaã e descer ao Egito fez com que Abraão colocasse a sua descendência 400 anos em escravidão, e fez com que lá nesse Egito ele recebesse um presente. Esse presente chama-se Agar, a escrava egípcia. Ele sai de lá levando Agar, e lá, depois de algum tempo, essa escrava se deita com ele, amando da sua própria esposa, e gera um filho que vai dar origem ao povo árabe, Ismael, e aos conflitos que Israel enfrenta até o tempo de hoje. Meu Deus, te faz pensar ou não? Te faz refletir? Te faz te preocupar com os seus filhos? Te faz pensar em decisões já tomadas? E entender que Deus é geracional, que eu preciso acertar, porque quando eu acerto, eu abençoo os meus filhos. Eu preciso acertar, porque quando eu acerto, eu protejo os meus filhos. Quando eu acerto, irmãos, eu atraio sobre meus filhos a bênção do Senhor. E quando eu erro, irmãos, e vou errando, eu vou atraindo, irmãos, cativeiros espirituais para a minha família. Eu vou atraindo, irmãos, buracos, portas abertas de maldições para minha casa. Por quê? Porque Deus nunca olhou só para mim, Ele sempre olha para mim e vê todos aqueles que virão depois. Deus olha para mim e vê a partir de mim 1000 gerações. Deus olha para você e vê a partir da sua vida 1000 gerações. E com isso eu posso abençoar minha casa, eu posso estabelecer juízo sobre ela. Agora olha que coisa interessante. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 26. Nós vamos ver o filho. Filho de quem, pastor? Do Abraão. Te amo, Espírito Santo. Gênesis 26 diz assim. Olha só que interessante. Nós estamos falando de um Deus geracional. Quem foi o primeiro e grande patriarca? Abraão. De Abraão veio Isaac. De Isaac veio Jacó. São os 3 patriarcas, está certo? Os 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Agora, irmãos, na pessoa do filho Isaac, filho de Abraão, Deus vai levar o filho de Abraão, Isaac, nas mesmas situações, idênticas. E vai dar para ele uma condição de entrar pelo mesmo caminho do pai, porque a porta já tinha sido aberta pelo pai. Porta de maldição, eu estou dizendo. Ou de dizer, eu não quero fazer o que meu pai fez. Aqui eu fecho essa porta e atrair a bênção sobre a minha vida. Uau! Você está entendendo isso? Então o Senhor está me falando que o Senhor abre na vida dos filhos condições
situações onde eles possam decidir? É claro que sim. Qual que é o nosso grande problema? Que são lugares que nossos filhos já entraram, por portas que nós abrimos. Então são situações que não viriam na vida do nosso filho, ele estaria protegido se nós não tivéssemos aberto essas portas. Eles não saberiam nem o que é isso. O que é isso o quê, pastor? A proposta da mentira, para que ele entrasse no momento de mentira, a proposta da rebeldia, a proposta do homossexualismo. Isso não viria de uma forma avassaladora na vida do meu filho, prostituições, adultérios. Isso não viria sobre a alma dele, sobre a vida dele, o envolvimento espiritual sobre ele, se eu não tivesse aberto uma porta. Mas como eu abri, irmãos, isso virá. Mas diante do Senhor ele vai poder fazer uma escolha. Uau! Agora o problema é, será que nossos filhos, irmãos, têm a maturidade para escolher da forma certa? Será que nossos filhos têm força para escolher da maneira certa? Olha só o que acontece. Gênesis 26, verso 1. Sobreveio à terra uma fome, maior do que a primeira que ocorreu nos tempos de Abraão. Já começa falando sobre paternidade, pai e filho. Está falando sobre Abraão, o pai, e sobre Isaque, o filho. Está falando sobre a mesma seca, a mesma condição. Isso é geracional. Isso é espiritual. Condições que pais e filhos passam, que se identificam, coisas muito iguais. São coisas geracionais. Sobreveio à terra uma grande fome, diz aí o verso 1 de Gênesis 26. Uma fome maior do que aquela primeira fome que aconteceu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu o Senhor a Isaque e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Parece com algo que já aconteceu, irmão? Parece com algo que já aconteceu, irmão? É a mesma história na vida do filho, aquilo que o pai tinha atravessado. Por que esses espíritos rondam o meu filho? Porque rondaram você um dia e você não os interrompeu. Por que espíritos de sexualidade, homossexualismo, drogas, bancarrotas, falências rondam hoje o meu filho? Porque rondaram você lá na frente e você não os interrompeu. Deixou com que a porta permanecesse aberta. E a mesma história, exatamente igual. Igual. Houve fome na terra. Teve fome na terra do pai. Só que a fome agora veio dobrada. Porque os espíritos que tocam nossos filhos, irmãos, são mais fortes do que aqueles que um dia nos tocaram. A fome veio agora duplicada. É uma fome maior do que teve na época de Abraão, pai de Isaque. Isaque chegou na terra que Deus falou para ele, para que ele estivesse. Isaque chegou na terra. Isaque, vendo fome na terra, disse: eu vou descer ao Egito. E o Senhor vem para ele e diz: Isaque, não desças ao Egito. Você já viu essa história antes? Diga comigo, é igual. É igual. Isaque, não desças ao Egito. E aí ele ficou: eu desço, eu não desço, eu desço, eu não desço ao Egito. E por que ele quer descer ao Egito, irmãos? Porque ele já teve um pai que desceu ao Egito. E os filhos fazem o que vê os pais fazendo, e não o que os pais estão falando. Está entendendo? Agora, por que ele quer? Ele tem uma inclinação a descer ao Egito. Porque ele falou: poxa, eu já vivi isso com meu pai. E meu pai desceu. Meu pai nesse tempo ele desceu ao Egito. E agora, irmãos? O seu filho vai fazer aquilo que viu você fazer, ou aquilo que Deus está falando? Vai estar na escolha dele. Está entendendo isso? E diz assim, verso 2: apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito não, filho, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, Isaque, e serei contigo e te abençoarei,
porque a ti e aos teus descendentes de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Ele decidiu certo. Ele falou: eu não vou descer ao Egito. O Senhor está dizendo: permanece aqui, e aqui eu vou ficar. Sabe o que ele está dizendo? Ele entrou por uma porta aberta. Por que a porta estava aberta? Porque o pai deixou a porta aberta. E porta de quê, irmãos? De maldição, não de bênção. Nós precisamos abrir todas as portas de bênção para as nossas gerações, para que nossos filhos não andem, corram nessa plataforma, para que nossos filhos corram nesse corredor de portas abertas para alcançar o propósito. Nós precisamos abrir todas as portas, e as portas de maldição passamos, irmãos, eu tenho que passar por ela e trancar. Aí eu vou para outra luta, outra maldição e tranco, para que quando meu filho for passar ali, irmãos, aquilo chegar na vida dele, está trancada a porta, ou seja, aqui você não passa. Alguém já veio antes de você e desativou isso. Não há mais condição de entrar nesse lugar. Alguém remiu isso. Até aqui todos morreram de câncer. Meus filhos não vão morrer mais. Até aqui todos faliram. Na minha família ninguém fale mais. Até aqui todos separaram. Na minha família não há mais divórcio. Até aqui muitos se enfiaram no álcool e nas drogas. Na minha família não há mais viciados, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, em nome do Senhor, se manifeste em sua presença. Aleluia. Glória a Deus. Isso depende de quê, irmão? Depende de, sabe, de convicção, de fé, de posicionamento, de lágrima. Depende de força de vontade. Depende, irmão, sabe, de jejum, oração, decisão. Querido, não precisa você falar para a gente, sabe? Ô irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. 6 horas por mim, 6 horas por mim. É o crente 6 horas. Tem o crente das 6 horas, o crente do meio-dia. E o crente das 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele mesmo não ora nada. Mas 6 horas, 6 horas, 6 horas. Quem tem que orar é você, cara. Quem tem que orar sou eu. Eu é que tenho que orar. E falar, olhar para toda aquela situação e falar até quando esse martírio vai acabar, até quando você se posicionar. E falar: Deus, diante do Senhor, eu vou regar essa terra em lágrimas, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar, eu estou contigo, mas Deus, sara a minha terra. Irmãos, o Jacó segurou o anjo no val de Jaboque e falou: ou você me mata, ou eu não te solto. Eu quero ser tocado por ti. Ou tu mudas a minha identidade, ou tu me mostra quem tu és, ou então acaba com a minha vida, mas eu não te solto. E o anjo falou: eita mistério. O anjo falou: dá uma olhada nesse cara. Olha o que ele se tornou, um valente, um guerreiro do Senhor. E ele brigou com o anjo, diz a Bíblia. E o anjo tocou na coxa, irmãos, e ele se tornou manco pro resto da vida. Nem andar ele continuava mais, mas aí com coxa machucada ele estava agarrado. Falou: toca na outra agora, e toca no braço, e dá um jeito, me mata, mas eu não te solto. E o Senhor falou: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Hey! Eita! Vai lutar com Deus, irmão. Vai lutar com Deus. Quer ver sua família mudar? Vai lutar com Deus, irmão. Para de falar 6 horas, 6 horas, 6 horas. Não, eu que oro agora. Sou eu que oro. Pais, se levantem. Deixa, irmão, de deixar só sua esposa e orar no ciclo de oração. Deixa de deixar só sua esposa vir orar aqui na reunião da igreja, nisso, naquilo. As mulheres que ora, que redobra, que ora de novo. E você fica aí só dormindo. Levanta.
E diz: quem vai orar aqui em casa sou eu agora, eu que vou orar. Os pais precisam se levantar, irmãos, os maridos, os homens, as mães, as famílias precisam se blindar no Senhor. Pare de negociar as coisas. Ah, só um pouquinho, só mais um biquinho aqui, só mais hoje, só mais amanhã. Não, irmão, acabou. Agora eu sou de Jesus verdadeiramente. E ele falou: olha, eu não vou descer nada de Egito não, vou ficar quieto aqui. Vamos parar de descer o Egito, irmão, de negociar as coisas. Vamos parar desse negócio: ah não, mas eu quero uma coisinha mais light, sabe, um coutinho mais rapidinho. Irmão, vamos converter, irmão. Vamos falar: eu quero é fogo descendo do céu. Eu quero ver a tampa da chaleira explodir, porque eu quero é Jesus fazendo diferença na minha vida. Eu preciso disso, irmão. E eu acho que você também. Abra sua Bíblia em Isaías 30, vou mostrar para você um texto violento. Isaías 30, verso 1 diz assim. Isaías 30, verso 1 diz assim. Olha o que Deus fala àqueles que estão descendo ao Egito. Isaías, vou esperar você abrir. Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Meu Deus, irmão, esse é um dos textos mais fortes da Bíblia. O Senhor está dizendo ai, está dizendo, sabe? O Senhor está dizendo assim: ai dos filhos rebeldes, nós, filhos do Senhor, que somos rebeldes a Ele. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Não é de mim que eles tomam conselho, que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que se põem a caminho para descer ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem na força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Portanto, a força do Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Irmãos, está fazendo coisa fora do propósito, irmão. Está fazendo aliança sem direção de Deus. Te prepara, irmãos, para confusão. Se tornará em vergonha e confusão. Está caminhando, irmão, sem instrução, sem direção de Deus, sem orar, sem esperar, sem ter a direção clara, irmão. Se prepara para vergonha e confusão. Sabe por quê, querido? Não basta vir ao culto, irmãos. Nós precisamos do conselho do Senhor. Sabe, uma geração de filhos que vão mudar a terra, querido, não é aqueles que igrejeiros que vêm na igreja todo dia. É aqueles que ouvem e obedecem, ouvem e obedecem, ouvem e obedecem, ouvem e obedecem. Por isso que eu digo para você, irmão, se você não está pronto para obedecer, não peça para Deus falar. Você não está pronto para obedecer? Não peça nem para Deus falar, querido. Porque se você não ouve Ele falar, você é só surdo espiritual. Agora, quando você ouve Ele falar e não obedece, você se tornou rebelde à voz do Senhor. Aí está frito em pouca banha. Então o que eu preciso fazer, irmão? Se eu quero seguir a Deus, eu falo: pode falar, Deus. E aí, irmão, se mata no peito e chuta pro gol. Aí você fala: eu vou entrar nisso aqui que Deus está falando. Irmãos, eu tenho vivido processos dolorosos, difíceis, e tenho falado a todos aqueles que caminham comigo: não será fácil, mas será possível. Temos passado, só minha casa sabe, minha esposa, meus filhos, o quanto temos chorado para tomar algumas decisões dos próximos dias. Mas são decisões agora que não dependem mais de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu pedi para Deus falar e Ele falou. E agora não depende mais de mim, só depende dEle. Porque Ele já falou, e agora não me resta mais pensar, eu só tenho que obedecer.
Está entendendo isso? E não é uma palavra. O que será que o pastor Douglas trouxe? Não é uma palavra, às vezes, para poder confundir a minha cabeça, irmãos. Isaías 30, de 1 a 3, é o Senhor dizendo: ai dos filhos que descem ao Egito sem me consultar. Descer ao Egito, irmãos, é você negociar o inegociável. É você sabendo a verdade proclamar a mentira. É você sabendo o que é certo fazer o errado. Prepare-se para a confusão e vergonha. Que isso, pastor? Irmão, eu preciso pregar a verdade para você. Por que isso? Isso é descer ao Egito. E o Senhor fala: não desce não. Mas qual que é, irmãos? Qual que é a minha condição e a sua para descer ao Egito? Mas Deus, está difícil, está escasso, escassez, crise, fome. Dá uma olhada nessa terra, só tem poeira aqui, isso aqui não dá mais nada. E o Senhor fala: permanece na terra, permanece na terra, permanece na terra. Olha aqui, então, o que aconteceu com o pai? Exatamente igual acontecendo com o filho, ok? E o que o filho fez? Meu pai deixou essa porta aberta, aí eu entrei nela, só que agora eu vou fechar. Isaac está falando: eu não vou descer ao Egito, e não vou liberar mais para que meus filhos desçam. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Aí vai vir a segunda parte. A segunda parte do Abraão. O que acontece aí? Diz a palavra assim. Você vai ver nos versículos subsequentes, a partir do 7, que ele se ajuntou com Abimeleque, rei dos filisteus. E aí ele pega a sua esposa, e ele ficou num conflito. O que eu faço agora? Porque eu vou chegar no meio desse povo, minha esposa é muito linda. E se eu falar que essa esposa, sabe, se eu falar que essa mulher é minha esposa mesmo, eles vão me matar. Então eu vou falar que ela é minha irmã. E aí o que ele fez, irmãos? Mentiu. Igual quem? Igual o pai. Por quê, irmãos? Porque é tudo de novo. A primeira porta ele conseguiu fechar. A segunda porta, escuta comigo, eu nunca preguei isso, irmão. A segunda porta ele manteve aberta. Naquela primeira porta ele fechou e ninguém mais vai descer para o Egito. Mas na segunda ele manteve aberta a porta da mentira. O espírito de mentira que rondava nessa casa. Agora ele ficou com medo. Será que Abimeleque, rei dos filisteus, e os seus guerreiros vão me matar? A minha esposa é lindíssima, eu vou dizer que ela é minha irmã. Você está entendendo isso? Por quê? Porque um dia eu já vi o meu pai fazer, e os filhos fazem o que o pai está fazendo, e não o que o pai está dizendo. Não diga ao seu filho: não beba, mas bebe. Não diga ao seu filho: não minta, mas mente. Não diga ao seu filho: não roube, mas rouba. E o seu filho, irmãos, vai mentir, roubar e beber. Ah, meu pai me ensinou. Ensine com exemplo, não com palavras. Entendendo isso, irmãos? Às vezes, querido, você tem uma geração de adolescentes aí. E aí você começa a falar, e parece que tem um tempo na vida desses filhos que eles não ouvem a nossa voz. Chega uma certa idade que às vezes você fala, e eles ignoram tudo que é falado. E às vezes querem fazer o contrário do que você está falando. É onde apelidou-se, o nome que é dado a eles, é os aborrecentes. Rebeldes, é a idade. Deixa eu falar uma coisa para você. Continue falando e fazendo. Continue falando e fazendo. Os ouvidos dos seus filhos estão fechados à sua voz, mas os seus olhos estão atentos às suas ações. O ouvido dos seus filhos deixou temporariamente de ouvir o que você fala, mas os seus olhos não se apartaram da sua vida. Então a sua vida fala mais do que suas palavras.
Então, temporariamente, os ouvidos dos seus filhos podem estar fechados aos seus conselhos, mas os seus olhos nunca se apartarão do seu exemplo. E haverá um dia que ele vai ter que decidir. Ele vai falar: poxa, tudo na minha vida, sabe, no meu coração, nesse momento da minha vida se inclina para fazer isso, e é caminho de morte. Mas eu lembro que meu pai nunca fez isso. A vida do meu pai é um legado. O meu pai renunciou a vida dele inteira para que eu pudesse fazer o certo também. E por causa do meu pai, da minha mãe, eu vou fazer o certo também. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vi famílias, eu já vi testemunhos de meninos, adolescentes que hoje já são adultos. Meninos que hoje estão com 22, 24 anos e falaram: olha, quando chegou no meu tempo de 13, 14 anos de me lançar às drogas, eu não era cristão. E eu não me lancei às drogas não por causa de Deus, porque eu ainda não era cristão. Hoje sou, mas na época eu não era. Eu não me lancei às drogas por temor ao meu pai e à minha mãe, por aquilo que eles me ensinaram, por aquilo que eles foram toda uma vida. Com medo de decepcionar os meus pais, de vê-los chorar, eu disse não àquilo que vinha. Você está entendendo isso? Por quê, irmãos? Porque é legado, marca. Agora o que aconteceu? Jesus, ele fechou uma porta, mas deixou a outra aberta. Nós estamos lendo Gênesis 26, não é isso? A história de Isaac. Não é isso? Estamos lendo Gênesis 26, a história de Isaac. Isaac então mente como pai. Aí você vai ver no próximo capítulo, olha seus olhos, põe seus olhos em mim. No próximo capítulo, você sai do Gênesis 26, cai no Gênesis 27. Aí você vê a história do filho do Isaac, que é o Jacó, que está mentindo para quem? Para ele mesmo. Por quê? Porque a porta da mentira ficou aberta. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? Qual que é a maior fatalidade da vida de Isaac? Qual que é a maior crise da vida do segundo patriarca Isaac? O próprio filho, que mentindo para ele, roubou a primogenitura do irmão. E por que que o próprio filho, Jacó, mente para o pai? Porque o próprio pai deixou essa porta aberta, para que o que aconteceu em Abraão, aconteceu em Isaac, já passou por Jacó. Está entendendo isso? Depois você vai ver os filhos de Jacó mentindo mais que tudo, irmão. Por quê? São portas abertas, até que alguém chegou e falou: aqui não, eu vou trancar isso aqui. E isso vai ser interrompido na vida da minha família. Por quê? Porque quando Deus te vê, Ele não vê você, Ele vê sua família. Então nós pegamos Gênesis 12, o Abraão. Pegamos Gênesis 26, o Isaac. E pegamos Gênesis 27, o Jacó. E é a mesma história. Você está entendendo isso? Isaac conseguiu fechar as portas de não descer o Egito, mas manteve a porta da mentira aberta. Por que meu filho mente tanto? Será por quê, irmão? Ele aprendeu isso na escola. Jesus sabe. Por que meu filho xinga tanto? Ô menino que xinga, ô menino que fala palavrão esse. É porque ele aprendeu tudo na escola, irmão. Ou escola é essa que xinga. Na escola ele vai aprender, irmãos, xingar e vai aprender a mentir. Mas se a casa que ele está inserida elevar o nível, e ali não tem xingamentos nem mentira, tudo que ele aprendeu na escola será anulada pela plataforma da família. Está entendendo isso? Quero acabar com você. Vamos acabar aqui o Gênesis 26, a história. Vamos ver o que aconteceu com ele. Verso 12 de Gênesis 26 diz assim: Isaac semeou naquela terra, e ao mesmo ano, e no mesmo ano,
colheu 100 vezes por 1 e o Senhor o abençoou. Aleluia. Olha só, Isaac semeou naquela terra. Que terra é essa que ele está semeando? A terra da crise, irmão. A terra não tinha nada, só poeira, ou terra seca, poeirenta, não tem chuva. Pensa num tempo difícil. Por quê? Porque a seca era maior do que a seca do tempo do seu pai Abraão. E a terra era de crise. E o Senhor falou: não desças ao Egito, permanece na terra. E diz o verso 12 que Isaac então semeou na terra. E o Senhor o abençoou. E ele colheu a 100 por 1. Primeiro o Senhor me abençoa. E depois eu semeio na terra. É assim que está escrito? Ou eu semeio na terra e depois o Senhor me abençoa? O que é que nós estamos dispostos a fazer? Primeiro eu rego a terra com as minhas lágrimas. E semeadura que diz respeito a todas as coisas: sementes, recursos, lágrimas, tempo de oração pela minha casa, de oração pelos meus filhos, de oração pelo meu casamento. Sabe, pastor, meu casamento chegou no ápice, no tempo mais terrível, no tempo de maior frieza, de maior confusão. E tudo nos indica que esse casamento não vai acabar. Indica que esse casamento já acabou. Só que eu tomo uma decisão hoje: eu vou lutar pela minha casa. Eu vou lutar pelos meus filhos. Eu vou lutar pela minha esposa. Eu não vou desistir não, pastor. Eu decido lutar pela minha casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando um não quer, dois não brigam. Está entendendo isso? E às vezes a gente não entende, fala assim: não, pastor, é porque o senhor não sabe, é muito difícil. Não é muito difícil não, irmão, é muita carne. Não é muito difícil, é muita carne. Renuncia. Quer discutir, fecha a boca. O outro quer brigar, fica você calado. É isso mesmo, você tem toda a razão. Seja mais maduro aquele que mais renuncia. Seja o mais maduro, irmãos, o mais maduro aquele que mais cede. Seja o mais maduro aquele que mais se cala. Quem você é nesse relacionamento? Mais maduro? Semeou Isaac na terra. Às vezes você olha para a situação e fala: essa cidade não dá mais nada, essa empresa não dá mais nada, esse negócio aqui virou só pó e cinza. E o Senhor fala: semeia na terra e fica onde eu estou te mandando ficar. Irmãos, pensa num homem colocando semente na poeira. Essas coisas me vêm à cabeça, não sei se vem na sua, mas a minha mente é muito fértil. E eu fico pensando num homem colocando semente na poeira, num sol de rebentar, num solo trincado e seco. Não tinha naquele tempo lá, querido, irrigação, não tinha água, canalização, trator, não tinha nada, adubo. Pensa num homem cavando no chão seco e botando terra lá. E naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes por 1. Esse é o Deus que eu creio. E a obediência te leva a caminhar no sobrenatural. Não vai dar para o natural. Para o Senhor tudo é possível. Tudo é possível. E ele não ficou orando: me dá, Senhor, me abençoa, porque quando eu tiver eu vou fazer, porque quando o Senhor me liberar, então eu dou. Quando aquela causa na justiça se resolver, o Senhor vai ver quando eu vou te dar. Quando eu vender isso, quando eu fizer aquilo, quando eu comprar aquilo, quando eu isso, quando aquele. Ele falou assim: eu vou semear na terra seca. Eu vou entregar o meu coração, a minha vida, o meu esforço, as minhas lágrimas na poeira. E o Senhor ficou falando: vem. Deus só fala assim, ó: vem, vem. Deus é Deus de desafio, só fala: vem. Quando Pedrão falou: eu vou ir, e o Senhor falou: pode vir, se é macho, vem mesmo. E ele foi.
Quando você fala, Deus, eu vou para dentro, Ele fala, vem, vem, vem. Está crendo? Vem que eu te garanto. Vem, 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 pode vir, vem. E quanto mais um passo que você dá no nada, igual aqui, ó, igual Pedro deu, quando você dá o passo e que você fecha o olho e fala, agora eu vou cair. Quando você pisa, irmãos, Ele botou a mão embaixo e fala, pode dar o segundo, que eu é que sustento, aleluia. É assim que move o céu, irmão. É assim que move o céu. Verso 13: engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Abimeleque disse a Isaque, aparta-te de nós, vai embora, porque você é muito mais poderoso do que nós. Deus tem te feito. Amém? Escuta uma coisa que eu vou falar para você. Naquele mesmo ano, o homem cresceu, prosperou, teve bois, teve rebanhos, teve empregados, se fortaleceu. Por quê? Porque estava em cima de uma promessa. Fica na terra e eu te abençoarei. Irmão, ou eu confio, ou eu largo de brincar, irmão. Ou eu creio, ou eu saio da brincadeira. Porque, irmão, não adianta a gente seguir a Deus até o ponto, sabe, até o ápice. Na hora que chegar no ápice, o amarelo. Quando chega no ápice, o amarelo. Quando chega no ápice, o amarelo. E aí fico chorando a minha vida, porque quando chega no ápice, você amarela. Porque quando chegar no ápice, você fala, é essa hora que eu vi. É para esse tempo que Deus me levantou. Esse é o dia da minha vida. E hoje eu vou entrar com tudo, aleluia. E aí você cai para cima, irmão. E aí Deus vai estabelecendo a sua vida, te levantando como um homem de autoridade, como um homem que tem voz, como um homem que tem respaldo. Espírito Santo, eu te amo. Falaram para ele, olha, pode ir embora daqui. Você ficou mais abençoado que todos nós. Olha o que diz a palavra, vamos lá, continuando, verso 17. Então Isaque partiu dali, acampando no vale de Gerar, e lá habitou. Isaque tornou a cavar poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes o nome que seu pai lhes dera. Ó a paternidade, irmãos. Você está vendo aqui a mesma seca? Você está vendo aqui a mesma situação lá da mentira? Você está vendo aqui a mesma atividade do pai? Os mesmos poços e os mesmos nomes. Será que, irmãos, precisa desenhar que Deus é Deus geracional? Que aquilo que nossos pais viveram, nós estamos vivendo e nossos filhos também vão viver? Ou a mesma história de dor, ou a mesma história de glória? Ou a mesma história de dor, ou a mesma história de glória? Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar entenderam que os pastores de Isaque contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. E ele chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam por isso, e se chamou Sitna. E partiu dali e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam mais, pelo que chamou então de Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Berseba. Está entendendo? Qual que é essa parte, irmãos? Essa parte é a parte depois de você prosperar. É a parte que talvez você já tenha até passado por ela. Alguns estão entrando nela, outros estão saindo. Alguns já passaram por um tempo de bonança, de prosperidade, de coisas que funcionaram, e você disseram, poxa,
agora deu certo. Agora foi bênção. Agora as coisas se resolveram. Agora eu me dei bem. Agora eu sei como é que vai ser. E de repente você olhou para a mesma situação de novo e tudo desapareceu. Por quê? Porque entulharam os seus poços. Entulharam os seus poços. Aquilo que te dava tranquilidade, aquele lugar que gerava água e que abastecia tudo aquilo que você conseguiu, foi entulhado. Entulhado por quem? Pelos seus inimigos. Pelos inimigos do homem. Os inimigos do homem, irmãos, muitas vezes não estão só fora, estão dentro. A soberba, a ganância, a vaidade, a falta de foco, a falta de propósito, a falta de consultar a Deus. São os maiores inimigos do homem. Derrubam mais os inimigos internos do que os externos. Esses inimigos entulharam nossos poços. E toda aquela água que jorrava, você está entendendo? Os inimigos vinham e entulhavam. Mas pensa que entulhou um poço, o que o Isaac fazia? O Isaac falava: eu vou abrir outro poço. Fechava um poço, ele dizia: eu vou abrir outro poço. Fechava outro poço, ele falava: eu vou abrir outro poço. E ele ia colocando os nomes que seu pai havia dado aos poços, ele vinha batizando, rebatizando os poços. E vinham, entulhava os poços, ele falava: eu abro outro. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos terminar, irmãos. Chega uma hora, querido, que tantos inimigos internos você vai vencendo eles, e os seus poços vão deixando de ser entulhados, porque é a vontade de Deus que você volte a fluir. Chega um momento que os inimigos externos também, aqueles que te criticaram, que te amaldiçoaram, que te, levantaram contra a sua vida com calúnias, também vão deixar de fazer isso. Porque isso vai acontecer, irmão, só quando verem que você é um homem de Deus. Qual que era a questão aqui? Os inimigos vinham e entulhavam os poços. Eu já fui ler sobre isso. Sabe o que acontecia? Eles entulhavam os poços para que Isaac saísse daquela terra. Isaac saía. Quando Isaac saía com os seus filhos, a sua geração, o poço entulhado estava lá. Aí vinham os inimigos e eles cavavam os poços entulhados. Por quê? Porque naquele poço que foi entulhado tinha água. Eles espiaram de longe lá e viram: olha lá, ó, Isaac está bebendo água naquele poço. Com todo o seu rebanho, com toda a sua família, tem água naquela terra. Isaac achou água num tempo de seca, de crise, de fome. Aí à noite eles vinham e entulhavam todos os poços. Quando Isaac olhava, irmãos, e via que tinha lixo no poço, ele não brigava por aquele poço, ele saía e ia para outro poço. Aí os inimigos corriam lá e tiravam, desentulhavam o poço. Mas quando eles desentulhavam o poço, não tinha mais água, porque a água seguiu Isaac. Agora Isaac chega numa nova terra que não tem nada, seca. Bate o pé no chão, tem poeira. E Isaac dizia: vamos cavar aqui. E eles começavam a cavar. E chegava um momento que eles oravam e e as águas começavam a brotar dali. Pronto, tem água aqui novamente. E aqueles homens estão lá naquele poço seco. Então eles perseguiam Isaac, olhavam: olha lá, Isaac abriu um novo poço, tem água lá, ó. Olha eles bebendo da água lá, a água está lá. Faziam a mesma coisa. Quando eles iam dormir, eles entulhavam os poços. Isaac e sua família saía para um terceiro poço, e eles voltavam lá, desentulhavam os poços, e não tinha mais água. Mas aonde Isaac abriu o terceiro poço tinha água. Até os homens entenderem o que eu e você às vezes não entendemos: que a bênção não estava sobre a terra, estava sobre o homem. Que se a bênção estiver sobre mim, eu posso abrir poço em qualquer lugar e vai jorrar água.
Não se trata do bairro, não se trata da cidade, não se trata do país, se trata de você. Se a unção é sobre a sua vida, aonde você tocar, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia! É assim que a palavra diz, Deuteronômio 28, é assim que a palavra diz, todas as bênçãos virão sobre ti, Deuteronômio 28, 1, e será que se ouvirdes a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus. Ou a Bíblia está mentindo, irmão, ou eu sou mocorongo, ou a Bíblia é mentira, irmão, ou eu sou boca aberta. Sabe por quê, irmão? Estou esperando o quê? Eu olho para onde, irmão? Para Deus ou para a crise? Com Deus não tem crise, querido. Não importa o bairro, não importa a rua, não importa a cidade, não importa o país, não importa a economia. A bênção não está sobre o lugar, a bênção está sobre você. E quando você chegar, ela chega contigo. Porque o Senhor lhe falou, vai atrás dele. O problema é que nós estamos correndo atrás da bênção, querendo segurar a bênção. E quem corre atrás de bênção, a bênção corre dele. Quando você começa a correr atrás de Jesus, aqui ó, olha ele aqui ó. Quando você corre atrás dele, irmãos, a bênção corre atrás de você. Você corre atrás dele, a bênção corre atrás de você. E o Senhor determinou para ela, alcance ele. Aonde ele estiver, vá atrás dele, toque a vida dele. Então, irmão, não corra atrás de bênção, porque ela foge de você. Corra atrás do Senhor e as bênçãos te alcançarão. E as bênçãos te alcançarão. Dedique a sua vida em adorá-lo, em cumprir o que ele te chamou para fazer. Apenas obedeça e espera. Vai dormir, cara, deixa de ser ansioso. Para com esses remédios. Para de andar atrás de médico. Vai dormir. Faça o que Deus mandou e espera. Todas estas bênçãos te alcançarão. Aonde ele cavava, a água vinha. Por quê, irmãos? Porque a terra corresponde ao homem, na medida que o homem corresponde a Deus. Ele cavava e as águas vinham. Enterravam, ele cavava de novo. Enterravam, ele cavava de novo. Sabe, até que os inimigos dizem assim, olha, vamos parar com isso, nós estamos fazendo é papel de bobo. Os inimigos falaram assim, ó, não é na terra, não é na geografia, não é naquele limite A, B ou C. A bênção está sobre Isaac, não está sobre os poços. Não adianta a gente ficar com os poços deles. Nós precisamos é ficar com ele. Você está entendendo isso? Os inimigos entenderam, não adianta a gente ficar com os poços. Nós temos é que ficar é com ele. Aí o texto diz, irmãos, que os inimigos então juntam o comandante da guarda, juntam o enviado lá do rei dos filisteus e o comandante da guarda, e só os homens top. E vem com o exército, vão até Isaac e diz assim, Isaac, meu amigo, faz aliança com a gente, por favor, deixa a gente ser seu amigo, deixa a gente beber da sua água. Aí o Isaac fala assim, eu não tenho problema nenhum com vocês, foi vocês que me expulsaram da terra, eu estava lá junto de vocês, vocês me colocaram para fora, agora vocês vêm a mim. Aí ele, sim, nós entendemos que a água que jorra para esse tempo não vem da terra, não vem dos poços, está sobre a sua vida. E nós queremos fazer uma aliança contigo para que nós não morramos nesse tempo. Isaac falou, sejam bem-vindos, eu vou ajudá-los.
Sabe onde entra, irmãos, esse ponto que a gente vai orar agora? Deus vai te prosperar. Não para que você tenha, mas para que você se torne um manancial, para dar água de beber à sua cidade, para dar água de beber à sua família, para dar água de beber ao seu bairro, para dar água de beber, irmãos, à sua nação. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, você parou de anotar coisa, você parou de se preocupar com coisa, você parou de não dormir mais, de ficar tão ansioso, e você está andando, irmãos, e as bênçãos estão só grudando nas suas costas, elas estão só vindo sobre você. Sabe por quê, irmãos? Porque da mesma forma que vem, vai. Da mesma forma que vem, vai. Você se tornou, irmãos, agora um rio corrente, não mais uma represa. Aquilo que passa a sua vida passa por você para abençoar pessoas, para tocar o órfão, a viúva, os necessitados, para tocar, irmãos, aqueles que não conhecem a Jesus, para evangelizar, para tocar uma cidade. Toda bênção que nós chamamos de bênção, o recurso que virá até você, virá, irmãos, para abençoar pessoas, virá para tocar pessoas, virá, irmãos, para criar projetos, virá para levantar nas cidades aquilo que serve a cidade, que serve as pessoas, que alcança as crianças, que alcança o órfão, que alcança, irmãos, o andarilho, que alcança o que não tem o que comer, que alcança aquele que está longe do evangelho. E você vai juntar as duas coisas. Todo poço que você abre sai água. Esse é o recurso chegando, a bênção se estabelecendo em você. E da mesma forma que chega, você pega dessa água que só você tem e dá ao que tem sede. Beba, 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 beba da água que o Senhor tem me dado. E você vai trazendo toda uma cidade para perto do Senhor, que é aquele que a gente dá água. Fica de pé comigo nessa noite.